Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo em mais um Boletim ADN. E hoje é especial com os estudos para o MPF que a gente vai colocar no meio dele. Tá bem? Vamos entrando aí, galera. Tudo bem com vocês? Todo mundo me vendo e me escutando bem? Todo mundo me vendo e me escutando bem, galera? Vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando, gente? Falaram que tá sem som. Áudio e vídeo ok, show. Vamos lá. Gente, para quem não conhece, o Boletim ADN, a gente fala primeiramente das notícias, né, da semana anterior, fala de algum tema específico, hoje serão os estudos para o Ministério Público Federal, e ao final tirar algumas dúvidas de vocês, dúvidas aqui do pessoal da live ou da caixinha de perguntas, beleza? É bem simples. Vamos lá então, sobre as notícias, tá? E aí as notícias eu comento alguma coisa delas também, né? Concurso INSS tem banca definida. Concurso INSS, depois de muito tempo, né? Muito tempo parado, ele pode ser que tenha prova já esse ano, edital pelo menos, tá? Aconselho vocês a não confiarem muito nas notícias da mídia, falar, não vai ter concurso. Sempre desconfie quando é assim, vai ter concurso, nunca vai ter concurso. Esses extremos assim nunca são bons e normalmente eles não se concretizam, tá? Fiquem atentos. O que é esse sinal? A banca ser definida. O concurso está mais perto e você pode já se organizar melhor. Anteriormente, quando a banca ainda não estava, que é um passo importante, você poderia estar abarcando vários estudos aí. Quando a banca é definida, você começa a centralizar alguns estudos. É basicamente isso. Mas também não achar que aquele edital vai ser publicado de forma iminente ou coisas do tipo. Tá bem? Mesma coisa para o concurso MP Minas Servidores. Esse daqui, eu diria que até está mais perto. Por quê? Porque está tendo vários concursos em Minas, né? A IGE, TRT, eu acho que saiu, não foi? O próprio MP Minas Promotores. Então, eu imagino que o de servidores não deve demorar. Se você é de Minas e estuda para servidor, para tribunal e tudo mais, esse eu acho que está bem pertinho, tá? Concurso TRT da 17ª região, que é do Espírito Santo, a mesma lógica, tá? Se você perceber, tem saindo vários concursos do Espírito Santo. Saiu delegado, saiu qual foi? Delegado, Procuradoria do Espírito... Não, Procuradoria tá para sair também, né? Enfim, mas eu sigo aquele concurseiro capixaba, ele falou de vários concursos que estão saindo lá, imagino que esse deve sair também. PGE Santa Catarina, edital para procurador e definida banca para servidores. O concurso Santa Catarina é excepcional, viu? Excepcional. Eu lembro que a procuradoria de lá é em frente à praia também, ou é o Ministério Público Federal? Não tô lembrando. Uma das duas. Ou o MPF, que a gente vai falar já, ou a PGE Santa Catarina é em frente à praia. Lá em Floripa. Excelente. E a última notícia: Senado aprova PL que exige curso superior para o cargo de técnico judiciário. Esse daqui pode ser que impacte, tá? Hoje acredito que tem para a Polícia Rodoviária Federal já a nível superior, né? Gente, é uma tendência, tá? Uma hora ou outra ia acontecer. Quando você está no cargo, você ganha um adicional muito já relevante por ter nível superior. Então seria uma tendência natural se exigir.
tá? Não é algo irrazoável, digamos assim. Então, imagino que deva passar. Não sei. Beleza? Show de bola até aqui, galera. Bem, vamos lá. Estudos para o MPF, tá? Quem é que vai fazer MPF aqui, que tá assistindo a live? MPF é o concurso de Procurador da República. Quem é que vai fazer MPF? Manda corações, eu disse eu. Só para eu saber. Ou quem tá na dúvida? Bora, galera. Bora. Tem que acordar. Pronto, tem um pessoal que já respondeu aí. Show! Gente, a primeira coisa que eu acho que vocês precisam saber sobre o concurso do MPF, tá? Ele não é um bicho de 7 cabeças como muita gente pinta. Isso é a primeira. E você sempre tem que botar isso na sua cabeça quando você for ver qualquer notícia, qualquer curso, qualquer coisa. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? Muita gente acha que... Eu lembro que no concurso que eu fiz, teve uma galera que estudava para outras carreiras que resolveu não fazer porque já se vendia muito essa imagem. E note, é uma imagem que ficou muito famosa por algumas provas e o próprio órgão às vezes se acha legal manter. Mas não é um concurso como qualquer outro. Agora ele tem especificidades que tem que ser levadas em consideração, tá? E quando eu digo especificidades tem que ser levadas em consideração, não é você estudar só para ele a sua vida toda, como tem gente que faz, que ou é 8 ou é 80, né? As pessoas ou não fazem a prova porque acham que é muito difícil, ou só estudam para ela, sendo que vão fazer a prova excessivamente pressionadas e acabam não passando, porque pressão em cima de você influenciar de forma negativa nunca vai ser bom, tá? Então, primeira coisa, não é um bicho de 7 cabeças, sendo que ele tem algumas especificidades. E eu vou falar das 3 principais, tá? Essas 3 são coisas que diferenciam de outros concursos e é bom você, se você quer fazer, você já ir se preocupando com elas. Tudo bem? Primeira coisa, edital, tá? Quem aqui já viu o edital do MPF, gente? Quem aqui já viu o edital do MPF? Quem já viu o edital do MPF deve ter percebido que ele tem um formato totalmente diferente ou diferente, digamos assim, de outros. O conteúdo programático que eu digo, tá? O conteúdo programático do MPF, ele não é dividido de forma, digamos, linear entre as matérias. Então ele é dividido e isso não mudou, tá? Foi votado o regulamento e não mudou. Então ele é dividido em digamos, numeração, em grupos, né? E cada grupo, vamos supor que o grupo tem a matéria do grupo 1 ali é constitucional, e metodologia jurídica, eleitoral e direitos humanos. Aí ele pega o número 1, aí um ponto A vai ser um tema de constitucional, um ponto B, um tema de agora, gente, eu perdi o fio da meada aqui. Desculpa, não é assim não, gente. Vai ser, os temas, eles não vão ter relação entre si. Então vai ter constitucional, um ponto A, um ponto B, um ponto C, e vai ser, por exemplo, o meu foi feminismo no ponto A, um ponto B foi as teorias de realismo jurídico, e um ponto C, que foi o que me salvou, foi de idoso e ECA na Constituição, idoso, criança e adolescente na Constituição. Então, são dentro da mesma matéria, são 3 temas diferentes, tá? Por que isso? Para auxiliar na prova oral, tá? A única utilidade prática disso é auxiliar na prova oral, porque na prova oral eles balançam lá uma caixinha com os números
E aí você puxa um número, e quando você puxa o número, você vai responder sobre aqueles temas, sendo que são temas muito diferentes entre si. E aí se testa ainda mais a sua capacidade de falar sobre eles, tá bem? Então, o edital do MPF ele já é muito específico, eu mesmo me confundi aqui, tá? Não é igual ao dos demais. A segunda coisa que vocês têm que considerar são as matérias. O formato do edital é um, as matérias é outro. Por quê? Porque há matérias no concurso do MPF que são mais cobrados do que em outros concursos. Por exemplo, internacional, tá? Se fala muito internacional, direitos humanos, mas eu acrescentaria outra, eleitoral, tá? A única prova que cobra direito eleitoral pesado, como o MPF cobra, que eu saiba, é o TJ Minas, que tem 10 questões de eleitoral. Então, isso para carreiras jurídicas, né? Outros concursos eu não vejo cobrar, eu nunca vi. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. O máximo que acontece se tiver empresarial, 10 questões do empresarial, não somente é 10 questões, não é 10 questões do MPF, como também é cobrado no MP São Paulo, 10 questões, né? Então, eleitoral eu acrescentaria a essas matérias mais específicas. Eleitoral é uma matéria que não se costuma dar muita ênfase nos estudos de carreiras jurídicas em geral, mas para o MPF é importante, tá? Então, internacional de direitos humanos, já a gente vai falar mais delas, mas tem que é algo bem específico, tá? E eleitoral eu diria que teria que aprofundar um pouco mais. E a terceira e mais fundamental diferença das provas do MPF, vamos ver se vocês acertam. Qual é a diferença, a terceira especificidade, gente, da prova do MPF? Quem já conhece o edital está estudando há algum tempo. Qual é a terceira especificidade? E eu diria que a mais importante da prova do MPF. Qual é, galera? Nenhum chute. Qual é a terceira especificidade, gente, da prova do MPF? Antes de falar da terceira especificidade, gente, eu abri aqui o edital do 29º concurso, né? Que aí tem um conteúdo programático lá. E aí, era o seguinte, a minha examinadora era a Débora Duprá, tá? E aí, a gente sabia os pontos que ela era especialista e que a gente não queria, porque a pessoa perguntando coisas sobre... Muito bom, Douglas, é mais ou menos por aí. A pessoa perguntando coisas sobre a especialidade dela, você fica perdido, né? Porque ela pode perguntar qualquer coisa. E aí a gente ia com os números que a gente sabia que não podia tirar. Sabia que não podia tirar aqueles números. Aí ela balançou lá as pedrinhas, aí eu sempre colocava em mente, era 17 e acho que era 20, era alguma coisa sobre... Não sei se era 20, pô. Mas o 17 eu sempre tive na cabeça, não posso tirar 17, não posso tirar 17. Tirei 17. Aí olha como era o 17. Proteção constitucional à família, à criança, ao adolescente e ao idoso. Item B, metodologia jurídica no tempo, escola da exegese, que eu lembro que era boca da lei, que foi a única coisa que eu falei certo. Jurisprudência dos conceitos, interesses e valores, isso aqui é Kant, nunca aprendi na minha vida. Realismo jurídico, que eu sabia mais ou menos. Neoformalismo e pós-positivismo jurídico. Sendo que nessa segunda ela era normal, na primeira ela perguntou, a primeira pergunta que ela perguntou foi as correntes do feminismo, que era direitos sexuais e reprodutivos, o item 17.c. E aí, bicho, quais as correntes do feminismo eu não sabia. Aí, enfim, foi uma onda, viu? Mas no final eu acabei passando com 5, a nota mínima, que foi a minha menor nota. Acho que 6,5 em penal também, e todas as outras acima de 8. Mas essa prova foi tensa.
De qualquer modo, vamos lá, gente. A terceira característica fundamental e a mais importante para mim, quando vocês forem organizar os seus estudos, vocês têm que levar muito isso em consideração, mais do que o edital, é o estilo da primeira fase. É a característica mais importante dos estudos para o MPF, é o estudo de primeira fase. É por causa dele, muito mais por causa dele do que dos outros, que o MPF é tido como um bicho-papão. Por que, Adalberto? Porque a prova de primeira fase é tido como um bicho-papão. Não é nem a prova em si, os conteúdos, é o estilo dela, tá, gente? Como é que é o estilo? Que não mudou, tá? Continua. Primeira coisa, 120 questões para 5 horas, tá? Isso daí já altera alguma coisa na sua resolução de prova, né? Se você está acostumado a fazer 100 questões. São 120 agora. São 120 agora não. Sempre foi 120 no MPF, mas você é acostumado a fazer prova de 100. Então, você tem que levar isso em consideração para fazer a prova mais rapidamente, né? Tem aquela dica que eu dou de contar itens e tudo mais. Não sei se vai dar tanto tempo de fazer na prova do MPF. Então, são 120 questões. Sendo que se fosse só isso, não seria tão problemático. Muitas questões são curtas, né? O tamanho das questões são curtos. Então, se colocar em termos de palavras e tudo mais, de repente é até o mesmo tamanho das outras provas. Sendo que a sistemática de pontuação não é igual a nenhuma outra prova. Nenhuma outra prova que você tenha visto, pelo menos que eu tenha visto. Como é a sistemática de pontuação? São 4 grupos de 30 questões, tá? Dá 120. Então, são 10 de Constituição e Metodologia Jurídica, 10 de Eleitoral, 10 de Direitos Humanos, grupo 1. Tá? Grupo 1. 10 de Administrativo e Ambiental, que normalmente é 5 e 5. Então, administrativo, que é uma matéria que é muito cobrada em concurso de MP de uma maneira geral, nessa é menos cobrada no MPF, 5. Ambiental, 5. 10 de tributário e financeiro, 5 de tributário e 5 de financeiro normalmente. 10 de internacional público e privado, tá? Internacional público e privado, que é um pouco mais de público do que de privado. Isso é o grupo 2. Grupo 3, civil 10, processo civil 10, 10 de econômico consumidor, normalmente também dividido. E grupo 4, 15 de penal, 15 de processo penal. No grupos mais difíceis, historicamente, considerando com uma ou outra exceção, tá? Uma ou outra exceção, como no concurso anterior que eu fiz, o 27º concurso, que eu não passei, o grupo que diferenciou foi civil, sendo que historicamente os grupos que mais pegam é G1 e G4, tá? Constitucional e Metodologia Jurídica, que o examinador vai ser o Augusto Aras nessa. Não sei se ele se mantém até a prova, tá? Como examinador. Normalmente, o PGR é quase sempre examinador dos concursos do MPF, sendo que dificilmente ele faz a prova, tá? Ele bota o substituto, mas de qualquer modo ele tá como examinador no G1. E o G4 também, muito difícil. Porém, o G4, os examinadores, era muito difícil por causa da Ela Vieco, que era um examinador, eu gostava de cobrar muita parte de criminológica e tal, ela gostava muito desse tema. E hoje ela saiu, então ninguém sabe como vai vir o novo examinador. O Arthur Gueiro já foi, né? Já tinha sido uma vez no 26º ou no 7º. E o de processo penal é o Paulo Queiroz, tá? Que também a gente tem que ver. Vou passar algumas dicas aqui com relação aos examinadores para vocês, tá? Então, gente, essa especificidade da prova, ela é dividida nesses 4 grupos. E se você marcar todas as questões, você vai ter que acertar 60% de cada grupo, tá? Então, são 120 questões. Você tem que fazer mais de 15 pontos em cada grupo, tá? Cada grupo tem 30 pontos, você tem que fazer mais de 15 pontos. Sendo que a cada 4 questões que você erra, você perde 1 ponto.
me digam se vocês estão me acompanhando, tá? Tem lá no edital, mas obviamente a pessoa explicando é mais fácil. A cada 4 questões que você erra, você perde 1 ponto. Se você errar 3, você não perde nenhum. Mas se você errar 4, você perde 1. Tá? Não é igual aquela de você perder 0,25 por cada erro. E o que acontece? Se são 30 questões, você marca todas. Para você fazer 15 pontos, você tem que acertar 18 e errar 12. Porque errando as 12, você perde 3 pontos, tá? 12 por 4, você perde 3 pontos. 18 menos 3, 15. Tudo bem? Então, para você, se você marcar todos, para você passar, você tem que fazer 60% em cada grupo. G1, G2, G3, G4. Esse motivo é disparado o motivo pelo qual as pessoas mais são eliminadas, tá? Gente, eu vi situações esdrúxulas no concurso que eu fiz. Eu já falei para vocês algumas vezes, né? Eu tive que entrar com uma liminar com relação à prova objetiva de eleitoral, mas eu lembro que tinha muita gente entrou com os pedidos e tudo mais, e tinha umas situações absurdas, tipo, a galera com 80 pontos, 78, 80 pontos, que reprovou em um grupo, reprovou muito em um grupo, mas com pontuações altíssimas, que elas passariam em qualquer outro tipo de concurso, elas passariam tranquilamente, mas no MPF não passaram, porque não fizeram o mínimo em um grupo. 60% em um grupo desses é muita questão, galera. É muita questão. 60%, 18 questões ali de 30. Você pegar os concursos de magistratura, eles são divididos em 3 grupos. Você precisa fazer 35% nos grupos. Então, se a prova tem 30 questões, então você tem que fazer 10 questões de 30. Aqui tem que fazer 18. É muita questão, tá? É muita questão. E por causa disso, a meu ver, o principal motivo pelo qual as pessoas são eliminadas, tá? A sistemática da prova contribui muito para isso. E aí, falando nisso, você precisa, pessoal, de um estudo muito equilibrado. Quem me acompanha há certo tempo aqui sabe que eu defendo muito o equilíbrio, a horizontalização do conhecimento. Ao invés de estudar poucas matérias de forma aprofundada, você estudar muitas matérias de forma superficial. Por quê? Porque se você chega na prova e ela tá fácil, você fecha ou chega perto de fechar aquela prova. Se você chega na prova e ela tá difícil, você faz o que a maioria das pessoas vai fazer. Juntando o fácil, muito fácil, com as difíceis que você vai acertar umas e errar outras, você passa, tá? Essa lógica vale para qualquer concurso. Para que as pessoas dizem, mas concurso tal, você não pode fazer isso porque é um concurso muito difícil. Sendo que quando você vai ver as questões que você errou desse concurso muito difícil, você vai ver que tem algumas questões fáceis que, a depender do modo como você estivesse estudando, você acertaria. Você se preocupou muito em estudar as coisas difíceis, não acertou todas as difíceis, porque é muito difícil acertar todas as questões difíceis. Mas acertar todas as questões fáceis não é difícil. E o MPF tem questões fáceis, galera. Sendo que muita gente nubla a mente achando que é um concurso de outro mundo. Claro que tem questões difíceis também, sendo que elas não definem. Tudo bem? Beleza. Então, você tem, considerando isso aí em qualquer concurso, deveria ser considerado o equilíbrio do conhecimento. Sendo que no MPF é mais. Por quê? Por causa do que eu acabei de falar da sistemática da prova. Não adianta você saber tudo de constitucional e metodologia jurídica e chegar e vacilar em eleitoral. Não adianta você saber tudo de internacional, direitos humanos, e chegar e vacilar na prova de processo civil. Não adianta. Por quê? Porque você tem que fazer o mínimo em cada uma. Tudo bem? Então, mais ainda, o equilíbrio, a racionalização, a horizontalização do conhecimento na prova do MPF é diferente. Se vocês escutarem de uma galera, eles vão te falar o contrário, tá? Eu tô minoritário nessa. Eles vão falar aprofunde.
Eles vão falar aprofunde, porque o concurso do MPF é aprofundado, tudo lá, tal. Eu vou falar, se preocupe com o que você não sabe de nada. Por exemplo, agora, você vai começar a estudar agora. Você estuda para MP, tá? MP estadual, e você quer fazer o concurso do MPF. Quais matérias você deveria dar mais ênfase, gente? Mandem aí pra mim. Você estuda para MP, tá? Ministério Público. E você quer fazer MPF, Ministério Público Estadual. Você quer fazer MPF. Quais matérias você pode começar o estudo já? Não de forma aprofundada, mas quais você pode começar? De todas que eu falei para vocês, considerando a importância delas. Quais, gente? Vamos lá. Bora, galera. Não vocês estão nem chutando, gente. Tem que aprender a chutar. Quais? Gente. Internacional, muito bem, Caio. Internacional. E qual é que eu reforçaria o estudo? Qual é que eu reforçaria? Humanos, exatamente. Internacional e humanos, tá? Por que reforçaria de humanos? Humanos que caem no MP estadual com exceção de... Com exceção, né? Então, a gente tem que basear o nosso estudo pela regra, não pela exceção. MP Sergipe cobrou pesado, humanos. Tudo bem, mas você não é acostumado a estudar pesado, humanos, você que estuda para MP estadual. Então, humanos é uma matéria que no MPF ela realmente é importante. E aí você coloca no seu estudo. Isso significa que você vai estudar aprofundado essas matérias? De início, não. Você tem que saber o geralzão, galera. O geralzão dessas matérias. E vão querer te vender que você tem que saber o aprofundado. Te vender a ideia, tá? Não é. Então, você tem que ter esse conhecimento equilibrado. Há uma outra peculiaridade. Como eu falei para vocês, isso mais de prova, tá? É peculiaridade no sentido de você saber fazer prova. A prova são 120 questões. Você pode estar com conhecimento equilibrado. Você pode estar, estou com conhecimento bem equilibrado, todas as matérias e tudo mais. Sendo que se você chega cansado numa matéria, isso daí vai acontecer um desequilíbrio, tá? E a prova do MPF pode acontecer isso. São 120 questões. Se você fizer a prova linearmente, o que é que vai acontecer? 30 questões de constitucional, constitucional, jurídica, eleitoral, internacional, direitos humanos. Segundo grupo, vai lá em sequência. Tributário ambiental, administrativo ambiental, tributário financeiro, internacional. Terceiro grupo, civil, econômico consumidor, processo civil. No quarto grupo, que normalmente é um grupo que elimina muita gente, o quarto grupo elimina muita gente, você chega muito cansado. Penal e processo penal. Então, você não pode fazer assim, tá? A dica que eu dou de graça é a dica de você fazer de 10 em 10, tá, gente? 10 em 10. Primeiro faz constitucional, depois pula pro grupo 2, faz administrativo e ambiental, pula pro grupo 3, civil, pula pro grupo 4, faz as 10 de penal, faz logo as 15. Depois volta, aí vai pro G1 e faz eleitoral, depois pro G2, tributário financeiro, G3, econômico consumidor, G4 pode iniciar processo penal. Depois volta e faz isso. Por quê? Justamente pensando nessa questão dos grupos, tá, pessoal? Você não pode fazer com toda a energia possível o G1 e chegar com a mínima energia possível no G4. A sua energia, a sua força de vontade são limitadas, tá? Limitadas. Quanto mais o tempo passa, quanto mais você avança na prova, duas coisas vão acontecer. O que vai acontecer na sua cabeça? Duas coisas. Primeiro, o seu lado racional vai ganhando espaço sobre a sua intuição, o seu subconsciente.
Por mais que muita gente ache que isso é bom, isso não é legal. Por quê? Porque o subconsciente tem uma capacidade de aprendizagem, de memória muito maior. São as nossas memórias de longo prazo, médio e longo prazo. O nosso racional é mais uma memória de curto, médio prazo. Uma memória menor. Então, à medida que a prova vai passando, você vai pensando, você vai raciocinando, e esse consciente, digamos assim, vai tomando espaço, vai diminuindo digamos, a memória que você vai poder utilizar ali na hora da prova. Engraçado isso, né? Por isso que eu recomendo sempre, quando você sabe muito algum conteúdo, você marcar aquilo ali, com a primeira resposta que te vem na cabeça, e não voltar mais para ele. Porque se voltar, você vai ver pelo em cabeça de ovo, fatalmente, e vai mudar o gabarito e vai errar, tá? Essa é uma coisa que acontece. O consciente vai tomando lugar do subconsciente, sua memória de curto prazo vai tomando a memória de médio e longo prazo, que vem inicialmente, muitas vezes, com a nossa intuição. Aquela que a gente vê a pergunta assim, ih, bicho, eu acho que é essa daqui. Mas com temas que você sabe muito, tá? A segunda coisa que acontece quando você vai avançando na sua prova é que o seu cansaço vai aumentando. E à medida que o cansaço aumenta, a sua decisão, a sua capacidade de decidir vai ficando pior. Tá bem? Vai ficando pior. Sendo que isso é muito sutil. É muito sutil. Você não percebe, não, a minha capacidade de decisão está ficando pior aqui no meio dessa prova. Está ficando muito ruim. Não vai perceber, tá? Isso é muito sutil, é inconsciente. Então, por isso tem que se dar importância às respostas que te vêm logo no início da prova. E tem que cuidar para isso aí não impactar tanto, esse cansaço, não impactar tanto na resolução da sua prova. Por isso eu recomendo dividir, tá bem? As questões. Então, falei das especificidades. Vamos lá, gente. Banca, outra coisa que muita gente dá importância e, a meu ver, não é tão importante assim, tá? Eu só tô dando o contraponto do que o pessoal fala pra vocês por aí. Banca. Constitucional e metodologia jurídica, Augusto Aras, fatalmente vai mudar, como eu falei pra vocês. Pode mudar. Se não mudar, não sei como pode vir a prova. Sinceramente, não sei. Mas, de qualquer modo, é uma mudança muito grande em relação a Débora Duprá. Eles têm pensamentos totalmente diferentes, né? Então, imagino que venha um estilo diferente. De qualquer modo, como envolve metodologia jurídica e o livro do Sarmento, né? Que é um livro que a Débora Duprá utilizava muito. O livro da Sarmento se debruça muito sobre metodologia jurídica. É um livro de constitucional que se debruça. Eu continuo recomendando ele, tá? Livros, artigos do Daniel Sarmento, que é um ex-procurador da República, hoje ele é advogado, tá? Direitos humanos, Eliana Torelli, não tenho a mínima ideia e ninguém tem, tá? Antes era a Denise, que eu esqueci o sobrenome dela agora, mas agora é a Eliana Torelli, que é subprocuradora-geral da República. Não se sabe como vem o estilo. Direito eleitoral, Paulo Gonet Branco, também mudou, tá? No passado era o Eliofá. O Eliofá veio com prova muito pesada. O Paulo Gonet Branco, ele é o coautor daquele livro com Gilmar Mendes. Eu espero uma prova mais objetiva, tá bem? Para eleitoral, porque antigamente, nas provas a gente escutava muito falar, gente, que no grupo 1 sempre tinha uma matéria que salvava nos grupos, né? Então, grupo 1 era qual? Eleitoral. Por quê? Porque constitucional e humanos vinha muito pesado normalmente. No grupo 2 era qual? Era normalmente tributário e financeiro. Por quê? Porque era um examinador muito tranquilão, José Arnaldo da Fonseca, muito tranquilo. Grupo 3, qual salvava? Econômico consumidor, porque era examinadora da OAB. Era a Daniela, alguma coisa que passou muito tempo. E o grupo 4 não tinha quem salvava, não tinha ninguém que salvava. Normalmente era o grupo mais difícil. Sendo que aí o grupo 1 passou a ser difícil também, tá? Então eu imagino que faça esse contraponto. Continua com difícil humanos e constitucional e o mais tranquilo eleitoral.
Administrativo e ambiental, Humberto Jacques. Pelo perfil dele, imagino que vem uma prova mais difícil, apesar de eu não conhecê-lo como examinador, tá? É um cara mais criterioso. Tributário e financeiro, o indicado da OAB não saiu ainda. Internacional, público e privado, André de Carvalho Ramos, não muda muito em relação às provas passadas, porque a Denise era a esposa dele. E o estilo de prova muito parecido, tá? Imagino que não vai mudar muito. Econômico e consumidor, Valdir Alves. Antes, econômico e consumidor era o indicado da OAB. E no meu concurso, o tributário e financeiro foi o ministro do STJ. Nesse econômico consumidor ficou um procurador da República, tá? O ministro do STJ ficou para direito civil e a tributário ficou na OAB. Teve essa troca. Não se sabe, eu não cravaria aqui. Estudaria normal, tá? Estudo normal como para outras carreiras. Indicação do STJ para civil, naturalmente você vai precisar ver os julgados dele perto. Mas olha só, de tudo isso não falei nada específico, lei obras e tudo mais aqui. O do cara é ministro do STJ, natural que você veja os julgados dele, né? Os julgados que ele participou. Processo civil, procurador regional da República Marcelo Alves, muito competente, tá? Direito penal, Arthur Gueiros. Processo penal, Paulo Queiroz. Ambos têm livros, tá? E aí, o do Paulo Queiroz eu recomendo. Inclusive, a gente está fazendo o método ADN MPF, né? A gente vai recomendar o do Paulo Queiroz. Agora, o do Arthur Gueiros a gente vai colocar pontualmente. Por quê? Porque foi um livro... são vários temas que ele fala, né? Então, acredito eu que é mais entender o pensamento dele, mas não precisa saber de tudo que ele fala, porque senão você está ferrado. O cara escreveu sobre um monte de coisa, tá? Mas processo penal, Paulo Queiroz tem livro e a gente vai indicar. E aí, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim, vou falar sobre conciliação de estudos, tá? Muitos devem se perguntar: professor, dá para conciliar e tal? Eu vou falar a minha história, tá? Obviamente a parte da minha história que teve a ver com isso. Eu estudava para procuradorias, advocacia pública, até 2000. Eu fiz concurso do MPF em 2015. Até o meio de 2014, eu estudava para advocacia pública. Tinha sido aprovado já em Recife, São Paulo, e fui aprovado nas vagas na PGE Bahia. Isso, a prova da PGE Bahia foi em junho de 2014, junho ou julho, coisa assim. Sendo que MPF sempre foi o meu sonho. E aí, quando eu passei dentro das vagas, eu decidi: olha, o único curso que eu faço a mais agora é MPF. Eu era oficial de justiça, poderia assumir como advogado na Bahia, procurador na Bahia, mas tinha ainda o sonho de ser MPF. Então, eu vou só estudar para o MPF. Acontece que já tinha muita gente. Eu tinha feito o 27º concurso, esse era o 28º, e aí já começaram a falar dele e tudo mais. Tinha sido em 2013 o 27º, e eu estava no meio de 2014. E aí comecei a estudar. Como eu comecei a estudar para o concurso do MPV, recomecei a estudar. Peguei muito mesmo nesse período aí de começo de 8 a 9 meses até a prova, que foi o que ocorreu. Muito. Penal, processo penal, internacional e humanos, tá? Mas por que eu peguei isso daí, gente? Porque, de acordo com as matérias que eu já estava sabendo bem, eram as minhas maiores deficiências. Penal e processo penal, eu tinha estudado muito pouco para procuradorias. Internacional e humanos eu não tinha estudado nada, tá? Então, a principal dica que eu dou, se você busca conciliar, é verificar as deficiências. E não é estudar aprofundadamente essas matérias, é estudar o máximo possível as superficialidades delas, tá? No caso, se você imagino que muita gente de MP e magistratura queira fazer, né? Penal e processo penal, imagino que vocês já estejam relativamente bem. Então, foca muito em internacional e direitos humanos. Então, para cada pessoa vai ter uma diferença no início do estudo aí, tá?
Como eu falei para vocês, a gente vai ter o método MPF, é separado o cronograma do método MP, sendo que a gente vai passar o estudo básico do MPF para vocês chegarem com chances no geral. E aí a gente vai falar, olha pessoal, isso aqui é o geral, o específico de cada um que vocês vão precisar, o plus, vocês vão ser indicados a estudar por si, porque vai depender de cada um, tá bem? Se a pessoa já sempre estudou só para o MPF, ela vai conseguir seguir tranquilo. Agora, se não, vai ter essas peculiaridades, tá bem? Então, eu comecei estudando muitas matérias e aí, perto da prova, eu considerei que estava equilibrado, que estavam equilibradas essas matérias com as demais matérias da prova, e aí eu estudei de maneira mais linear os assuntos. Não se preocupem com a questão do edital ser gigantesco. O edital do MPF, gente, eu lembro, tem o Tratado da Lua, né? Eu brinco que tem o Tratado da Lua, objetos do espaço e tudo mais. Aqui, ponto 3 de internacional, tá? Aí tem fontes do direito internacional público, costume, princípios gerais, jurisprudência, doutrina, jus cogitans, obrigações erga omnes, soft law. Isso é muito importante, vai cair na sua primeira fase. Sendo que a segunda, espaços globais comuns, tipologia, princípio, patrimônio comum da humanidade, regime jurídico da Antártida e espaço sideral. Gente, você que está fazendo a base para fazer a primeira fase, precisa saber alguma coisa disso? A meu ver, não. Vai ocupar espaço na sua cabeça. Se cair, vai ser uma questão muito difícil, que muita gente vai errar. E você vai ter perdido tempo em consolidar coisas que fatalmente tem mais chances de cair. Pode cair? Pode, mas vai ser uma questão difícil. Agora, você nunca vai precisar saber disso. Para a fase oral, eu recomendaria. Por quê? Recomendaria ter uma noção, mas até a fase oral tem chão, né? Por quê? Porque pode ser que você dê azar de esse ponto ser sorteado. E aí não tem para onde correr. O examinador vai fazer alguma pergunta nesse sentido. E é interessante você saber o mínimo do mínimo, né? Deu para entender, pessoal? Então, para a primeira fase, continua o geralzão. Um geralzão, sendo que é um geralzão com as peculiaridades que eu falei para vocês. Então, eu estudei, né, dessa maneira, eu foquei nos pontos mais fracos de início, estudei só eles e depois equilibrei o conhecimento para estudá-los de maneira mais linear. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, sobre materiais, tá? Materiais de estudo também vão te falar, tem que ler por livro, tem que ler por coisas, tem que ler os... Galera, provavelmente não vai dar mais tempo. E é muito mais importante você passar pelo menos 2, 3 vezes por certos temas do que você ler uma vez o tema até a prova, que você vai esquecer, tá? Então, o material para a maior parte das matérias vão se manter materiais que você já utiliza para concurso de MP, magistratura e tudo mais. Para algumas, como eu falei para vocês, processo penal, por exemplo, recomendo que pegue o livro lá do Paulo Queiroz. É um livro curto, é um livro de introdução, que é chamado de introdução, mas tem um monte de temas. E aí o importante não é você saber tudo do examinador, é você saber como ele pensa. Como ele pensa, tá? Então, por exemplo, você entender, ter uma noção de que o Arthur Gueiros gosta muito de criminalidade econômica. Colarinho branco. Então é importante, é interessante você saber disso. Sendo que ele não vai inovar sobre a criminalidade econômica ali da lei de organizações criminosas. Vai ser o que está na lei. Mas de repente seja uma lei para você saber com prioridade. Tá bem? Então é sobre isso. Assim, não é você saber tudo o que diz. É saber como ele pensa. Só como ele tem a noção dele de mundo mesmo. Tá. Uma outra característica importante que eu vou falar que ocorreu no meu concurso, tá?
A maioria das pessoas que passou no meu concurso, não significa que os que não fossem servidores não passem, obviamente, mas a maioria que passou já era de outro concurso. Eu lembro que fizeram uma estatística, tinham passado 76, eu acho que uns 60 e poucos já eram servidores em outros órgãos, tá? Ou já era servidor, por exemplo, eu era oficial de justiça, mas a pessoa ou era técnico, ou era analista, ou era defensor público, chama de DPU, que migrou para o MPF. Alô, vocação. Mas tinha procurador da Fazenda, tinha um monte de gente que foi pro MPF, tá? O que é que isso quer dizer, gente? Ou seja, poucos advogados, pouco pessoal que só estudava. O que é que isso quer dizer? Não é que você que só estuda ou que é advogado não possa passar. Significa que tempo de estudo disponível no dia não é o mais importante. A experiência contou muito mais, a experiência em concursos da pessoa. Eles já eram concursados, né? Um outro aspecto que tem que ser considerado é que o fato de você ter outro cargo, você já trabalhar em um órgão, isso te dá tranquilidade para fazer a prova sem muita pressão, galera. Eu bato tanto nisso, falo tanto isso para vocês, e o pessoal não se liga. Chegar na prova muito tranquilo, muito mais tranquilo que os demais, é uma vantagem competitiva. Mas para chegar tranquilo, você precisa, digamos, trabalhar isso daí. Se você já tem um cargo, você vai ter que ter uma vantagem competitiva enorme sobre os demais. Se você ainda não tem, é não se trazer tanta pressão. Como, por exemplo, gente que estuda só para o MPF e só pode a única possibilidade da minha vida é o MPF. Se eu não passar no MPF, eu nunca vou ser concurso, eu nunca vou ter um cargo público. Você acaba gerando uma pressão muito grande em você. Eu lembro que eu até falo isso numa postagem, tinha um colega meu de faculdade que ele ele era assessor, né, cargo comissionado do MPF, e ele falava, só quero MPF e tal, e só estudava e chegava vomitando essas teorias malucas que aparecem e tudo mais. Rapaz, e eu comecei a comprar técnico, e aí fui andando, e ele se perguntou como técnico do MPF. E aí, quando eu falei que ia fazer o 27º concurso, que não foi o que eu passei, eu falei, vou estudar, eu encontrei ele lá no festa da faculdade e tudo mais, vou estudar pro 27º concurso. Aí ele, mas tu, cara, muito complicado as matérias, todo mal. Aí eu, bicho, beleza, aí começou a tirar onda assim, né? Tá bom, nunca precisei de apoio dos outros não, pra fazer as provas. Aí não passei, tá? Mas desde então não tinha falado mais com ele. Aí fiz o 28º, deu certo, tomei posse, e aí comecei a trabalhar, e depois acho que foi 2017, 18 por aí, eu fiz uma seleção para trabalhar como assessor, e ele mandou o currículo dele. Aí, ou seja, não tinha passado ainda, porque o cara se limitou a isso, galera. Ele se limitou a isso, e ele acabou todo o concurso do MPF, eu aposto que o 29º ele fez, ele se traz muita pressão. Então não é... Vocês acham que o problema é conteúdo? O problema dele é conteúdo? Não é conteúdo, tá? O problema dele foi se trazer muita pressão. Isso é muito importante, principalmente em provas que ocorrem poucas vezes, né? A prova do MPF é uma prova federal, uma prova que não é muito frequente, tá? Então é isso. Vou responder algumas perguntas de vocês aqui, tá? O que eu não tiver falado já na live. E vocês podem perguntar aqui pela própria live também. Como funciona a segunda fase do MPF? Segunda fase do MPF, 4 dias, tá? A primeira fase sempre é a que elimina mais disparado, mas a segunda fase ainda assim elimina também. A prova oral elimina muito pouco, tá? Então, passando na primeira e na segunda fase, você tá com faca e o queijo na mão. Segunda fase, 4 dias, uma peça e 6 questões por dia, tá, gente? É pesadíssima a prova, eu acho que talvez seja seja uma das mais pesadas da República, digamos assim. São 4 dias, cada dia um grupo, uma questão, uma prova prática, né? Ou dissertação, ou
uma peça e 6 questões subjetivas, 2 de cada uma das matérias. E normalmente é feita na sede da Procuradoria da República, como é a primeira fase também. Primeira e segunda fase feitas na sede da Procuradoria da República do Estado e fase oral feitas em Brasília, tá bem? Minha segunda fase eu passei uns perrengues, viu? Fazendo o regular do MPE, muita loucura tentar conciliar com o MPF. O que é que eu faria, tá? E aí é decisão, é como decidir melhor, tá, gente? Se você tiver aí mais ou menos, faz melhor ainda. Faz a prova do 29º concurso, ou do 28º, 29º, foram concursos relativamente para 2015, 2017. Veja como você iria, tá? Se você ficar... E aí veja a pontuação que se faria em cada um. Se você ficar aí a, sei lá, 10 questões do corte, 10 questões do corte, eu arriscaria, tá? Significa que você vai passar? Não sei. Sendo que a prova do MPF ela acontece poucas vezes. A prova do Ministério Público Estadual acontece muitas vezes. São 27 possibilidades para MP estadual e uma possibilidade para MP federal. Então, vai ter a prova do MPF. Faria. Agora é aquele negócio, fazer com uma pressão mínima, gente. Fazer com pressão mínima. Por quê? Porque você está puxando para outra carreira e tudo mais. Muda os estudos, considerando tudo que eu falei aqui para vocês, matérias que estariam fracos, tudo mais, e faz a prova. E aí, tipo, você já é do nosso regular do MPE, né? Você vai ter direito ao regular do MPF, que é um cronograma diferente. Você segue ele, eu diria que você vai chegar com chances. Agora, se vai passar ou não, vai depender de inúmeros fatores, tá bem? Regular do MPE, MPF, gente, a gente vai lançar próxima semana, tá? 13 de setembro, fiquem atentos. É necessário ler os livros do Arthur Gueiros e do Paulo Queiroz? Não necessariamente. O do Paulo Queiroz é curto. A gente vai recomendar a leitura, né? Lá, pelas as nossas metas do curso. Mas do Arthur Gueiros é interessante saber, ter uma noção, tá? Para a primeira fase, não. Agora, para a prova oral, que aí não precisa se preocupar agora com ela, para a prova oral é interessante que você saiba bem. Você vai enfrentá-los em pessoa, tá? Muitos perguntam sobre a bibliografia aqui, tá? O que referir na bibliografia indicada para o MPF? Quais as disciplinas mais relevantes? Gente, a bibliografia eu recomendaria a maior parte se manter uma bibliografia comum com os demais. Cuidado com a galera, tem que ser algo muito específico. Não, tem que ser algo específico no que dá para ser específico. Por exemplo, a do Paulo Queiroz, que foi falado. O livro dele é relativamente curto e ele é um novo examinador. É interessante pegar. Agora, por exemplo, André de Carvalho Ramos para o MPF. Não vai dar para ler o livro todo dele até a prova. É um livro razoavelmente grande. Mas se sabe o que ele pensa já de direito internacional. Então, é interessante você ler determinados capítulos do livro dele. Civil e processo civil, código, continua sendo muito código. Não precisa ler o livro do examinador todo, não vai dar tempo. Os códigos já são muito grandes, tá? Então, tem o Augusto Aras, não tem nenhum livro de constitucional. A Constituição lá e aquela parte, controle, teoria da Constituição, algumas coisas de metodologia. Então, tentem não pirar com esse lance da bibliografia, tá? Material não é determinante para nenhum concurso, inclusive o MPF. Não é determinante. Não é. Ele ajuda. Como inúmeras outras coisas ajudam, mas não é determinante. Conciliação já falamos. Indica ler o Santo Grau para a objetiva. Gente, o Santo Grau, para quem não sabe, é um material feito pelos candidatos,
tá? Dos concursos anteriores, que de vez em quando rola solto por aí. É um material que é feito com base no edital, né? Então ele é sistematizado com base no edital, aqueles pontos que eu falei para vocês no início da live. É um material que, se você conseguir, pode estudar por ele. Agora, para quem não está acostumado, pode ser algo muito confuso, tá? A sequência dos estudos, né? De repente, seria um bom material de revisão ali, pertinho da prova, para revisar alguns pontos, mas ter como seu material de apoio, assim, para o MPF, para agora, não sei se seria interessante, não. Tá bem? Era isso, gente. Então, a gente falou do boletim, né? Falou as notícias principais, falamos do estudo para o MPF. Live vai ficar salva. Quem chegou depois, assista, tá bem? Lembrando que a gente lança método ADN, MPE e MPF, cronogramas, cursos regulares diferentes. A gente lança dia 13 de setembro, tá? Não, hoje é segunda, 13 de setembro, 14 de setembro, desculpa. 14 de setembro a gente lança de manhãzinha, mas a gente ainda tem umas lives até lá. Beleza? Valeu, hein, galera? Até a próxima. Tchau, tchau. Boa semana.